Olá, eu sou Eric Villac e eu sou economista. E na pílula de hoje a gente vai falar sobre 7 pontos relevantes na preparação da sua empresa para um processo de venda de participação societária. É sempre importante você estar preparado para vender a sua empresa, porque alguém pode bater na porta da sua empresa e querer comprar. E se você não estiver preparado, isso pode ser muito custoso e muito trabalhoso. Mas antes de você saber quais passos são importantes para preparar a sua empresa, é importante você saber por que você quer vender a sua empresa. Essa é a pergunta mais importante. Você pode ter diversos motivos. Pode ser uma questão de, por exemplo, você quer captar mais investimentos para poder comprar um maquinário e assim vender mais. Você pode também querer vender a sua empresa por uma questão de nova geração. O seu negócio está há 3, 4 gerações no mercado. Mas a geração atual, ela tem outros interesses e ela tem outras habilidades que não são aquelas do seu negócio. Então você decide vender o seu negócio. Também pode ser uma questão de aposentadoria. Então, por exemplo, você quer viver de rendas, você quer ir para as Bahamas e pegar aquele dinheiro e talvez investir em um outro ramo de negócio. Então, tendo bem respondido o porquê você quer vender a sua empresa, a gente de fato entra em alguns passos para a preparação da sua empresa para esse processo de venda. Primeiro passo é avaliar a sua empresa. Nisso tem aquela clássica e famosa pergunta: qual o diferencial da sua empresa? O diferencial da sua empresa pode ser produto. Você tem um produto melhor que a concorrência. Pode ser talentos. Os seus profissionais são melhores, habilitados, eles são muito melhores que a concorrência. Pode ser uma questão de margem, por exemplo, você tem produtos que te dão uma lucratividade maior, ou pode ser nenhum. Você identificou que você não tem nenhum diferencial. Então está na hora de você desenvolver esse diferencial. E aí a segunda pergunta que chega nesse mesmo ponto é o quanto vale a sua empresa. Mas para isso você tem que entender duas coisas, que é uma visão sua de quanto vale a sua empresa e é uma visão de terceiros de quanto vale a sua empresa. Você está lá trabalhando há 40 anos na sua empresa, você sabe cada mínimo detalhe da sua empresa, onde está cada documento, cada processo, enquanto o investidor que está querendo comprar a sua empresa, ele já analisou diversos concorrentes seus, ou seja, ele vai comparar a sua empresa com outras empresas. Então essa assimetria de informação, você tem que se preparar para você poder melhor avaliar a sua empresa. Para isso é importante que você tenha informações validadas, consistentes, ótimas informações, para que você possa de fato analisar com qualidade. Por exemplo, você pode vender 2 produtos. Um produto A você vende muito, o produto B você vende menos. Mas o produto A, a sua margem é maior, e no produto B a sua margem é menor. Então toda uma análise que tem que ser feita, como por exemplo a análise também de faturamento por região. Você pode faturar em diversas regiões, você pode faturar no estrangeiro e no Brasil, ou diversas regiões do próprio Brasil, no centro-oeste, no norte. Todas essas informações que você vai apresentar para o investidor, assim como você vai analisar essas informações, é importante que elas estejam consistentes, ou seja, você tem lá o seu faturamento anual de 100 milhões. O seu faturamento regional, dividido pelas regiões no Brasil, tem que também somar 100 milhões. E se houver alguma diferença, o porquê essa diferença e buscar corrigir e atualizar esses números. Ou seja, não basta ter apenas os números, e sim que eles estejam atualizados e consistentes. Nesse mesmo ponto de avaliação da sua empresa, é importante você avaliar a eficiência financeira da sua empresa. E aí chegam aquelas clássicas frases, né? Tá na hora de acabar com qualquer puxadinho, qualquer gato que se tenha, e abolir aquela frase de que o time que está em campo ganhando não sai. Porque qualquer ineficiência que tenha na sua empresa, quando o comprador olha essa ineficiência, ele vai olhar e falar: olha, aqui eu posso melhorar o processo e lucrar mais. Mas como eu vou fazer isso, eu não vou pagar para quem está vendendo a empresa essa diferença de valor. Mas se você, arrumando a sua empresa, melhorando processos, você vai ter como consequência o maior valor pago pelo investidor ou comprador. Ponto número 2. Plano de negócios. Aí aqui eu não estou falando de você ir lá e construir o seu business Canva ou qualquer metodologia que tem no mercado muito boa. Aqui eu estou falando de você fazer a projeção financeira da sua empresa. Ou seja, quanto que a sua empresa vai faturar no futuro, quanto que ela vai gastar e quanto que ela vai lucrar. É muito importante que essa sua projeção seja muito conservadora e quando você fizer essa projeção, que ela seja baseada em fatos reais. E o que eu quero dizer com isso? Se você está projetando que o seu faturamento da empresa vai dobrar no ano que vem, você vai ter que investir mais na sua empresa. Talvez você tenha que comprar mais maquinário, ou seja, você vai gastar mais dinheiro. Talvez você tenha que pagar melhor os seus vendedores ou aumentar a sua equipe comercial. Tudo isso vai ter um custo. E é importante que você contemple esses custos para que a sua empresa possa crescer. E na sua projeção financeira tem que ter isso. E por que é importante ter uma projeção financeira conservadora e que você realmente não exagere nessa projeção financeira? Porque em etapas mais avançadas do processo de negociação, o comprador vai trazer um contrato, aquilo que os advogados trazem, de compra e venda da sua empresa, um SPA.
E nesse contrato vai ter uma cláusula, bem provável que tenha, de earn-out, que é um nome bonito para dizer que ele vai pagar a sua empresa de forma parcelada. E ele vai atrelar o pagamento futuro da sua empresa a quanto você projetou que ia lucrar ou faturar. Ou seja, tem um resultado do seu plano de negócios. Se você for superar o seu plano de negócios, você ganha mais, mas se você não atingir aquele plano de negócios, você vai ganhar menos e vai gerar um atrito que você não quer gerar com aquele comprador e aquele investidor. Ponto 3. Arrumar o seu financeiro. Aí agora chega a hora de você ter uma ótima conversa com a sua contabilidade. Se aproximar mais deles. Ou seja, você revisitar os seus resultados passados, pelo menos 3 anos, que é um período que o mercado vê como praxe, como prática de mercado. E talvez seja a hora de até você contratar uma empresa de auditoria para que os seus números passem mais confiança para aquele comprador. Está na hora também de você reavaliar seus ativos que você tem. Os seus ativos são aquilo que te gera dinheiro, aquilo que te gera caixa. E esses ativos, por vezes, eles estão desatualizados na forma que eles estão reconhecidos no seu balanço. Então eu vou dar um exemplo icônico. A Playboy Group, ela possuía uma mansão em Beverly Hills, ou seja, um dos metros quadrados mais caros dos Estados Unidos e da Califórnia. Só que os analistas de mercado, ela era uma empresa que estava na bolsa, não notaram que boa parte do valor da empresa estava no imóvel e que estava subavaliado. Então é bem importante que você realmente converse com a sua contabilidade para dar um geral na empresa. Então, por exemplo, que você exclua itens, qualquer relação que você tenha, pessoa física e a sua empresa, jantares de família, viagens familiares, ou até mesmo comprar um carro para uso pessoal, entre na empresa de modo a reduzir o pagamento de impostos. O investidor, quando vê isso, ele vai ajustar no seu preço. E é importante que você tenha esses itens bem identificados para poder você fazer uma avaliação da sua empresa melhor. Ainda nesse mesmo ponto de arrumar o financeiro, é importante que você analise o seu resultado financeiro e compare com seus concorrentes. De que forma? Você pode, por exemplo, na B3, na bolsa, ver as empresas que atuam no mesmo setor e segmento que você atua e comparar a lucratividade, margem bruta, o quanto tem escalado de custo nesse ano em comparação ao meu, ou também empresas de fora, bolsas americanas, europeias, asiáticas e assim por diante. Você pode também conversar com pessoas do seu setor, amigos da sua confiança, é importante que sejam da sua confiança, para você, de fato, ali poder comparar melhor o resultado da sua empresa. E por quê? Porque o investidor ali do outro lado, anualmente ele analisa diversas oportunidades. Então a sua empresa pode ser mais uma. Então ele vai comparar a sua empresa com outras empresas que ele analisou. E é aquele mote. O comprador ele compra várias empresas, enquanto o vendedor ele vende geralmente apenas uma vez. A não ser que ele seja um empreendedor serial, como se dizem por aí, construindo outras empresas para serem vendidas. Ponto 4. Formalidades. E aqui eu não estou dizendo que você vá lá colocar uma roupa bonita para poder se apresentar para o investidor. O que eu quero dizer aqui é que tudo esteja formalizado as relações que você possui, que a sua empresa possui com o mercado. Ou seja, esteja formalizado relações trabalhistas, relações com clientes, relações com fornecedores, qualquer relação de outros itens como a questão ambiental, de legislação, que esteja tudo isso bem ordenado. E por quê? Porque a maior parte das transações de venda de empresa, elas não fecham por 2 motivos. O primeiro que eu mencionei, o motivo trabalhista, e o segundo, o motivo tributário. Ou seja, ocorre que, por certa informalidade, as empresas têm tanta contingência que é quase como uma bomba relógio, que a contingência é tão alta que supera às vezes o valor da empresa. Ou seja, o comprador não vai comprar a sua empresa, porque aquela bomba é muito maior. Então, quando você estiver avançando no processo de venda da sua empresa, no contrato de compra e venda vai ter uma seção de declarações e garantias. Nessa seção você tem que declarar que você, por exemplo, não conhece qualquer contingente trabalhista superior a certo valor. E você está declarando isso de boa fé, agindo com justiça, para que o seu comprador, de fato, esteja mais seguro, porque ele não conhece a sua empresa como você a conhece. Então, é importante que você esteja tudo isso mapeado, qualquer dívida que possua com o governo, qualquer parcelamento de tributo, para você, de fato, ali ter um melhor posicionamento na hora que você estiver vendendo a sua empresa. Ponto número 5, revisão de contratos. Toda a sua empresa, ela gira à base de contratos. A sua receita tem um contrato, o seu custo tem um contrato. Então, está na hora de você se perguntar, os meus contratos são bons? Eu tenho boas cláusulas desses contratos? O que acontece amanhã se o meu principal cliente resolver terminar um contrato? Ele manda um e-mail e acaba a relação por aí? Ou na verdade ele tem que dar um aviso prévio, avisar com 30, 45, 120 dias de antecedência que ele quer terminar o contrato, e assim eu consigo me arrumar para poder buscar novos clientes,
Ou, por exemplo, o que tem no seu contrato? O que acontece se você vender a sua empresa? Você está se preparando para vender a sua empresa, mas o que acontece diante dos seus clientes se você vender a sua empresa? Você pode ter que dar anuência a eles desse processo, quando ele estiver concluído, e ele pode ter o direito de, por exemplo, rescindir o contrato sem pagamento de multa. Então é importante que esteja isso tudo mapeado para você, de fato, na hora que for negociar com o comprador, analisar o risco. Por exemplo, a parte de clientes e fornecedores, com seus clientes. Essa pode ser uma boa hora de você rever alguns itens de contrato, para melhorar a sua operação, para se tornar mais atrativo para o comprador. Por exemplo, você pode buscar, com seus clientes, reduzir o seu prazo de recebimento. Você recebe a cada 45 dias, mas você oferece para o seu cliente que você vai entregar uma maior quantidade para ele, e em contrapartida, ele tem que te pagar em 30 dias. Então você oferece um bom negócio para ele, por exemplo. Assim você tem dinheiro entrando na sua empresa mais cedo do que tinha antes. E de maneira análoga com seus fornecedores. Por exemplo, você pode pagar o seu fornecedor a cada 30 dias. Aí você chega para o seu fornecedor e fala, olha, dos meus 10 fornecedores que eu tenho hoje, eu quero ficar com 5. E desses 5, um pode ser você. Eu quero aumentar a minha quantidade com você daquilo que eu compro seu. Eu pago hoje em 45. A gente pode colocar para pagar a cada 90 dias, por exemplo. E assim você vai ter uma saída de caixa, não em 45, mas em 90 dias. Então esse é o ponto de você revisar os seus contratos. Para ter contratos fortes, para justamente você ter uma posição forte na sua empresa e para poder apresentar isso para o investidor. Ponto 6. Construir uma forte diretoria ou administração. Você, quando viaja, por exemplo, você se sente um pouco preocupado com a sua empresa, você não consegue desligar o celular por um dia, tem que levar o computador quando viaja, ou quando você volta de férias ou volta no final de semana, parece que sua empresa está um pouco de pernas para o ar. Você pode, de fato, estar um pouco preso à sua empresa, né? Tem algumas pessoas que até dizem eu presa. E você, de certa forma, tem uma desconfiança com os seus funcionários que você centraliza muitas atividades. É importante que você saiba que ter um bom quadro de diretores, ou se sua empresa é familiar, ter um bom quadro familiar na sua empresa, é importante para um processo de venda. Porque o comprador, quando ele vê a sua empresa, ele vai ver quem são as pessoas chaves que trabalham aqui e essas pessoas têm que ficar na empresa. Se ele vê que só você é a pessoa-chave, suponha que você tivesse o objetivo de se aposentar e ir para as Bahamas ou qualquer coisa do tipo, esse seu programa vai ser frustrado, porque você vai ter que continuar atuando como diretor na empresa após a venda dessa empresa. Então você tem que construir uma forte diretoria. Como que você faz isso? É você dar treinamento, você paga cursos e formações para essa diretoria, um curso no estrangeiro, até um curso aqui no Brasil. Você mesmo dá um treinamento da sua experiência acumulada para eles, assim como você pode fazer a mesma coisa com a sua família, se a sua empresa é uma empresa familiar, para que a sua equipe seja forte, para quando você não estiver na sua empresa, ela continue rodando, que é o sonho de todo empresário, é que ela consiga continuar rodando mesmo não estando lá. E não fique atrelado principalmente à sua empresa, à sua imagem, porque se a sua imagem sair, o que vai ser do futuro da sua empresa? Então busca potencializar a sua equipe e a sua família, para você ter uma empresa forte. Ponto 7. Dívida e reestruturação. Como que você tem construído a sua empresa? Como que você financiou a construção da sua empresa? Boa parte das pessoas é financiada com recursos próprios, ou seja, ela acumulou um patrimônio e depois de acumular esse patrimônio, ela investiu na sua empresa e cada ano que ela lucrava, cada mês que ela lucrava, ela pegava parte desse lucro e reinvestia na empresa. E assim ela fez a vida inteira dela, nunca deu nenhum problema e foi bom. Mas quanto tem custado, de fato, esse seu recurso próprio? Às vezes tem investimentos mais rentáveis. Então por que você não pegar recurso terceiro? Tem empresas que são financiadas com recurso terceiro, como bancos, instituições financeiras, ou até um amigo seu que busca investir de forma, como por exemplo, de dívida na sua empresa. E essa dívida pode ser bem mais barata, porque quando você paga a sua dívida, você está pegando o dinheiro, investindo na sua empresa, você vai deduzir esse valor de juros que você vai pagar, portanto você vai pagar menos impostos. Esse é um benefício que diversos empresários veem ao captar uma dívida. Se você já tem dívida na sua empresa, está na hora de você reestruturar essa dívida. É mais um contrato que você tem que reestruturar. E por quê? Porque você está preparando a sua empresa para ser vendida, ela está mais eficiente, você está mais analítico em relação à sua empresa, e você construiu duas coisas. Você avaliou a sua empresa primeiro, que era o primeiro ponto, e você construiu um plano de negócios. Isso é tudo que você precisa apresentar para um banqueiro para ele te dar um dinheiro, que ele vai ficar extremamente feliz. A análise de crédito, quando chega uma operação por crédito, é bem difícil chegar a um plano de negócios. Então ele tem que adivinhar o futuro da empresa e analisar se você vai conseguir pagar ele no futuro. Mas você foi lá, melhorou os processos, você construiu uma forte administração que consegue tocar a empresa sem você, você tem uma projeção financeira do futuro razoável e conservadora, e você apresenta isso para o banqueiro: olha, eu estou menos arriscado do que ontem para você.
E aí você pode buscar reestruturar diversos termos uma dívida. Você pode buscar pagar uma menor taxa de juro. Você pode buscar ter um prazo maior da sua dívida. Sua dívida é de 24 meses, você passa a ter o fim dela com 48 meses. Você pode buscar carência, ou seja, eu não quero pagar juros e principal por 6 meses. Isso é uma carência. Você pode também buscar reestruturar quanto você vai pagar o seu juro. Pensa assim, a sua empresa ela tem resultado a cada 6 meses. Mas você tem uma dívida que você paga juros e principal todo mês. Isso pode dar um problema no futuro, correto? Então como você reduz esse risco? Você paga juro principal a cada 6 meses, que é quando entra dinheiro na sua empresa. Então você pode reestruturar também outros pontos, né, no seu contrato de dívida, como por exemplo garantia. Você tem uma garantia de aval, pessoa física. Você fala, olha, eu quero trocar o meu aval pelos meus recebíveis. E aí você blinda a sua pessoa física de alguma maneira. Por que é importante toda essa reestruturação de dívida? O que acontece na perspectiva da pessoa que te dá dinheiro se você vender a sua empresa? Essa dívida inteira pode vencer amanhã. Ou seja, ele pode pedir todo aquele valor e você pode não ter dinheiro para pagar ele. Imagina o problema. É aquilo que a gente chama de cláusula de vencimento antecipado. É um nome bonito, chique do direito. Mas é basicamente isso que eu expliquei. Que se você vender a sua empresa, você tem que informar o banco e ele pode executar a sua dívida na hora. Mas você foi lá, criou um plano de negócios, melhorou o seu relacionamento ali com um banqueiro ou com qualquer instituição que dê dinheiro para você. Você mostrou que você está menos arriscado, ou seja, qualquer atrito nesse momento vai ser menor. É isso que você tem que visar. E aí no contrato de compra e venda, quando você estiver vendendo a sua empresa mais avançada, pode ser que, por exemplo, essa instituição financeira, esse banco, te peça uma substituição das garantias. Você tem uma dívida com eles e a garantia é um imóvel que corresponde a 100% do valor dessa dívida. Aí ele chega para você e fala, olha, a sua empresa eu acho que ela está mais arriscada, você vendeu esse negócio aí, está mais arriscado. Então eu quero que seja uma garantia de 120%. Então você pode ter um atrito ali naquele momento de fechamento da transação que você podia ter evitado. Depois de ter visto tudo isso, você pode estar pronto para vender a sua empresa ou faltando poucos passos para estar pronto. Se você está longe, não desanime. Comece hoje a trabalhar na melhor da sua empresa, porque sempre pode chegar alguém amanhã e bater na porta da sua empresa e querer comprar ela. Se você estiver preparado, todo o processo de venda da sua empresa vai ser menos custoso, menos demorado, menos trabalhoso. Tudo de bom para você. Então, é importante que você revise esses passos e, mais importante, que você saiba o real motivo por que você quer vender a sua empresa. Porque é aquele ponto. Um porquê, ele pode suportar qualquer como. Então, se você souber o motivo, você vai dar certo e não vai se frustrar num processo de vender a sua empresa. Por isso, comece o trabalho hoje. Eu desejo boa sorte nesse processo de preparação da sua empresa para ser vendida.